Vamos acompanhar e analisar alguns trechos da sessão dessa quarta-feira, 24, eu tô rindo ainda, da CCJ do Senado, que enterrou a PEC da blindagem. O Alessandro Vieira, o relator da PEC na casa, ele é do MDB de Sergipe, chamou de agressão e violação a votação secreta endossada pelo bolsonarismo na Câmara dos Deputados. E olha só, foram os 85 deputados do PL, o partido ao qual Jair Bolsonaro é filiado, que votaram a favor da votação secreta. Na segunda votação aqui foi a retomada da votação secreta, depois de ela ter sido derrubada na madrugada, quando faltava quórum, para irritação do presidente da Câmara, Hugo Mota. Então vamos ver o vídeo do Vieira desancando esse pessoal aí, mas com muita elegância. Hoje, diante da presença maior e mais expressiva da cidadania no acompanhamento das atividades do Congresso Nacional, podemos entender e afirmar que o controle social da atuação parlamentar contribui para o aprimoramento da atuação do Poder Legislativo. Os nossos eleitores têm o pleno direito de saber como votamos, até para que possam exercer o seu digno e justo controle social. A emenda 76, em 13, ao tornar abertas e públicas deliberações do Congresso Nacional, revelou as necessárias transparência e publicidade que devem reger a vida pública e devem reger, evidentemente, o funcionamento das instituições do Estado. E, ao mesmo tempo, ela contribuiu para que a vigilância cidadã e a sindicabilidade pela sociedade sobre a atividade do Congresso Nacional dos deputados federais, senadores e, sempre por simetria, estaduais e distritais. Parece-nos clara, então, a necessidade de distinguir o direito ao voto secreto, que a Constituição e as leis asseguram ao cidadão eleitor, muitas vezes hipossuficiente, com essa pretensão de voto secreto no parlamento, voto proferido por representante eleito. A esse respeito, nos valemos de uma decisão tomada no seio de uma cautelar, a DPF 378, o relator, ministro Edson Fachin, futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, escolhido relator pelo atual presidente Roberto Barroso. Nesse caso, não se pode invocar como justificativa para o voto secreto a necessidade de garantir a liberdade ou a independência de congressistas, afastando a possibilidade de ingerências indevidas. Se a votação secreta pode ser capaz de afastar determinadas pressões, ao mesmo tempo, ela enfraquece o controle popular sobre seus representantes, em violação aos princípios democrático, representativo e republicano, fundamentais, cláusulas pétreas da nossa Constituição do nosso país. Cabe ao eleitor, assim, o direito pleno ao sigilo de voto. Ao representante político, salvo raríssimas exceções, se cabe a aplicação, em regra, de princípios de publicidade e democracia, que obrigam o parlamentar a prestar contas do seu comportamento ao eleitor e à sociedade. Prever, assim, voto secreto em deliberações sobre a abertura de processo criminal, como pretende fazer a PEC número 3, PEC da blindagem, se traduz não apenas em uma agressão ao princípio constitucional da publicidade, assegurado no caput do artigo 37 da Carta Magna, como em violação da própria ideia de democracia representativa, que obriga o representante a prestar contas ao representado, em decorrência do talvez principal, mais importante e primeiro artigo da nossa Constituição, que estatui que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Pois é, tá cheio de parlamentar que não quer prestar contas à sociedade, que não quer ficar sob o foco da vigilância cidadã. Bela expressão aí usada pelo relator. O Alessandro Vieira também afirmou que o objetivo real da PEC da blindagem é proteger autores de crimes graves. Vamos assistir a esse trecho em que ele detalha, inclusive, quais crimes. Vale ainda comentar que se pode considerar que o exercício do mandato já é suficientemente protegido pela Constituição, com a imunidade material garantida e com o direito da Casa Legislativa a sustar os processos que entender abusivos. E aí cito um exemplo concreto, senhor presidente. Há pouquíssimos dias, a Casa Vizinha suspendeu parcialmente os processos referentes ao deputado federal Alexandre Ramagem. O deputado federal Alexandre Ramagem teve os processos referentes a atos praticados por ele após a sua diplomação suspensos por decisão da Casa Legislativa respectiva, que é a Câmara dos Deputados. Com isso tudo, observa-se que o objetivo real da PEC da blindagem é proteger autores de crimes graves, como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de entorpecentes e infiltração cada vez mais na atividade de milícias e facções no nosso país. Isso configura um absolutamente claro desvio de finalidade e, por consequência, uma absoluta inconstitucionalidade chapada. De tudo isso,
Observa-se que a PEC 3, PEC da blindagem, não pode avançar nesta casa, por configurar-se como um gigantesco passo atrás em toda a luta da sociedade brasileira de décadas para assegurar moralidade na vida pública e o fim da impunidade. E diga-se, presidente, estamos muito longe do ideal. Continuamos muito longe do ideal. A corrupção e a impunidade ainda permeiam a sociedade brasileira. Não podemos confundir prerrogativas com proteção àquele que comete crimes. A sociedade brasileira grita no sentido diametralmente oposto, ou seja, ela almeja o fim da impunidade, como as amplas manifestações públicas sinalizaram no último domingo. Aí, Alessandro Vieira, mostrando que o Brasil ainda tem muito problema de corrupção, de impunidade em relação a diversos crimes. Mas não é porque já tem muito problema que vai abrir a porteira de vez, blindando eventuais criminosos que tenham mandato ou que venham a ter mandato parlamentar. Duda Teixeira, o que você destaca? Gostei dessa defesa que ele faz do voto aberto, né? Realmente, se a gente imaginar que os parlamentares são representantes dos seus eleitores e que todo o poder emana do povo, não faz qualquer sentido ter voto secreto no Congresso, né? O eleitor tem que estar vendo o tempo todo o que a pessoa em que ele votou está votando a favor ou contra. Isso aí é claro, né? E aí acho que ele está coberto de razão. Tem sido muito sensato o Alessandro Vieira em todas as falas que ele falou sobre a PEC da blindagem, que até tem múltiplos nomes, né? Também vi outros senadores falando ali, tem a PEC da bandidagem, a PEC da... É incrível a quantidade e todos os nomes pejorativos, né? E aí acho que está fazendo um bom trabalho. O Denis Xavier já vai comentar, mas eu vou mostrar mais um vídeo do Alessandro Vieira, ele já comenta tudo junto. O relator da PEC da blindagem no Senado citou queixas-crimes apresentadas por Jair Bolsonaro contra André Janones e por Gleisi Hoffmann contra Gilvan da Federal e Gustavo Gayer por ofensas. Vieira considera absolutamente impossível atrelar tais agressões ao legítimo exercício do mandato parlamentar. Mas ainda assim apontou que existe proteção já garantida na Constituição para opiniões, palavras e votos dos parlamentares e, além disso, há garantia, no sentido de haver, de existir, garantia da sustação posterior, mesmo para esses casos aberrantes. Segundo o relator, isso reforça a completa inutilidade prática das emendas apresentadas para evitar a rejeição total da PEC. Vamos assistir. Verifica-se que, em regra, e um levantamento feito por colegas, senhor presidente, aponta algo em torno de 40 parlamentares federais que teriam processos por crime contra a honra em tramitação. Analisando esses casos, verifica-se que, em regra, esses fatos que viraram procedimentos se referem a condutas absolutamente apartadas da atividade parlamentar ou que ultrapassam largamente o patamar da crítica ácida. E vou citar 3 exemplos, só para fins ilustrativos. O deputado André Janones, que pertence ao autodenominado campo progressista. Ele responde a uma queixa-crime apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele afirmou, entre outras coisas, que Bolsonaro é assassino, miliciano, ladrão de joias, ladrãozinho, bandido fujão, entre outras ofensas. Já os deputados Gilvan da Federal e Gustavo Gayer, do chamado campo conservador, respondem a queixas-crime apresentadas pela deputada federal Gleisi Hoffmann, hoje ministra, por afirmações como deve ser uma prostituta do caramba ou Lula ofereceu Gleisi Hoffmann como um cafetão oferece sua funcionária em uma negociação entre gangues. Com todo respeito, me parece absolutamente impossível atrelar tais agressões ao legítimo exercício do mandato parlamentar, mas, argumentando por absurdo, como se diz em direito, de toda sorte, a proteção já garantida na Constituição para opiniões, palavras e votos dos parlamentares. E, além disso, a garantia da sustação posterior, mesmo para esses casos aberrantes, caso ocorra a provocação de partido político e aprovação por maioria da Casa Legislativa respectiva, é possível a sustação do processo, conforme já diz o parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, o que reforça a completa inutilidade prática das emendas apresentadas. Esta garantia já existe. E, um pouquinho adiante, senhor presidente,
no formato redigido, estaríamos garantindo a inviolabilidade para o parlamentar federal, estadual, distrital, que eventualmente no trânsito, numa bebedeira num bar, numa festa, numa academia, ofende as pessoas, agride as pessoas, sem vinculação nenhuma com o exercício do mandato. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Absolutamente nenhum sentido. E a gente separou também um tweet, né? O antigo tweet, depois que virou X, a gente passou a usar com X também, do senador Alessandro Vieira, esse mesmo, sobre a sessão de hoje na CCJ. Abro aspas rapidinho. A CCJ do Senado aprovou por unanimidade o meu relatório contra a PEC da blindagem. Fica mais uma vez provado que a combinação de sociedade civil mobilizada e liderança política séria e qualificada pode entregar os resultados que os brasileiros esperam, superando a polarização. Fecho aspas. Denis Xavier, o que você avalia disso tudo? O primeiro comentário que eu tenho diz respeito a esse espírito milenarista que ainda ocupa a mentalidade do brasileiro médio, né? O político que vai lá e faz o seu trabalho e, de repente, já se torna um herói nacional. Eu tenho visto muitos comentários do tipo, mas que homem extraordinário, aí já lança o cara para a presidência. Então, assim, a gente é tão carente de ídolos, nós somos tão carentes de figuras legitimadas do ponto de vista, né, de princípios, que alguém que vai lá e faz o seu trabalho como deveria ser feito. Já viram aquela plaquinha, né, do formando, assim, a plaquinha feita pela família, parabéns, não fez mais do que a sua obrigação? É isso, o político agindo como deve agir na proteção da sociedade. O que ele, claro, merece o reconhecimento, merece o aplauso, mas não essa festividade toda que a gente vê para todo lado. O outro ponto é essa beleza do mecanismo de freios e contrapesos dos poderes. Quando se fala, e Montesquieu falava em harmonia dos poderes, não se fala em pacificação entre os poderes. É preciso ter esse tensionamento, não uma hostilidade agressiva, não uma hostilidade deletéria, mas é preciso ter esse tensionamento de um passando vergonha no outro, um expondo a hipocrisia do outro, um dizendo que não concorda com o outro. Uma das cenas mais dantescas que eu já vi na República foi logo depois do 8 de janeiro, todos os poderes abraçados andando ali, desfilando por Brasília. Aquilo lá me causou um incômodo muito grande, porque, sim, união, harmonia, mas não pacificação completa. É preciso manter esse tensionamento saudável entre os poderes, claro, exatamente para que esse mecanismo de correção funcione. Isso daí dá um ótimo artigo para Cruzoé, hein, Denis? Falando de Montesquieu não previa a pacificação. Muito bem colocado. Pois é. Exato. Não, hoje eu fui ao texto original, como você fez o texto original de Aristóteles sobre a baiana. Eu dei um pulo lá em Montesquieu, exatamente para ver o termo que ele utilizava, Duda, e é exatamente esse, assim, harmonia, sim, mas não essa pacificação romântica que as pessoas imaginam que deva ter entre os poderes, todo mundo se abraçando, não, porque do contrário não tem mecanismo de freios e contrapesos. Pois é, eu comento sobre esse assunto há muitos anos, já escrevi também a respeito, porque a harmonia, ela passou a ser interpretada aqui pelos políticos interessados no Brasil de uma maneira que, na verdade, corresponde ao conchavo. E como o Denis está explicando, com base na história, na filosofia, não é esse o conceito de harmonia. Então, eu sempre defendi a tensão legítima que deve existir entre os poderes. Inclusive, dando o exemplo do Supremo Tribunal Federal, que tem o poder, a jurisdição, para julgar parlamentares, e nenhum parlamentar gosta de ser processado, gosta de ser julgado, muito menos condenado. Alguns gostam de ser julgados no STF porque já sabem que vão ser blindados pelos seus padrinhos, etc. No entanto, se for feito um julgamento em tese, como deveria ser, com base exclusivamente nas provas coletadas, há uma insatisfação com a abertura daquela investigação, com o indiciamento pela Polícia Federal, com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, com a aceitação da denúncia, com a abertura da ação penal, com o sujeito virar réu no Supremo Tribunal Federal, depois, posteriormente, com a sua condenação. Parlamentar, em geral, quando ele não tem costas quentes, ele fica absolutamente irritado com tudo aquilo. E, eventualmente, ele critica os seus julgadores, eventualmente ele critica a autoridade. Tem esses parlamentares aí que chegam até a coagir
autoridades, né? Como a gente tem visto ultimamente, ou pelo menos tentar coagir. Então, não é para ver um conchavo, né? Não é para ver essa harmonia, entre aspas, entre o poder julgador e aquele poder que tem integrantes que estão sendo julgados. Então, quando se fala, não, precisa preservar a harmonia entre os poderes, eu já desconfio de que vem um acordão pela impunidade geral. E foi assim que aconteceu nos últimos anos no Brasil. Eu fiz, inclusive, um resumão aqui nessa semana, está viralizando aí nas redes sociais a respeito disso. Foi o que aconteceu no caso da Lava Jato, com a cobertura da Cruzoé, do antagonista, sobre todas as etapas desse processo. Quando Jair Bolsonaro se aproximou de Dias Toffoli, desde aquele acordo de engajamento com o emissário Jorge Oliveira, que depois o Bolsonaro colocou no Tribunal de Contas da União, o TCU, que tinha ido lá conversar com o Toffoli. Não, é preciso haver uma harmonia entre os poderes, diminuir a tensão, porque o Brasil precisa lidar com os seus problemas, etc. Quer dizer, não vamos criar confusão aqui de um poder condenando as outras pessoas e tal, vamos todo mundo ficar em paz. Olha, o povo não fica em paz quando tem corrupto que está roubando a população. Então, é preciso entender os conceitos por aquilo que eles realmente são, e não esse desvirtuamento semântico que é feito pelos políticos para afetar a cognição da sociedade e acabar abduzindo as pessoas para o universo paralelo da propaganda. Duda Teixeira. Exato. O atrito entre os poderes, ele é saudável e faz parte do jogo da democracia. O que o Montesquieu dizia era isso. Quando você tem... As pessoas tendem a abusar do poder. Isso é natural do ser humano. Então você tem que ter um outro poder que vá lá e contenha esse abuso, esse exagero. Então, é assim a democracia, né? Funciona dessa maneira, né? Um poder contendo o outro. Quando você busca uma maneira de evitar isso, prevenir isso de acontecer, o risco é cair aí nesses acordos, nesses conchavos, como você apontou, Felipe, o que na verdade é uma ameaça à democracia, né? Parece Exato. que está fazendo jogo democrático, mas na verdade está fazendo essas estruturas democráticas acabarem ruindo. Exatamente, eu tenho essa máxima que é o oposto do golpe de Estado não é o conchavo. E, lamentavelmente, muitas vezes se confunde. As pessoas defendem a democracia, na verdade não é a democracia propriamente dita, é o conchavo geral que vai deixar todo mundo impune. Então a gente tem que apontar quando isso acontece. Felizmente, o Senado dessa vez acertou uma. É o título do programa de hoje. O Senado acerta uma. O antagonista não sai idolatrando as pessoas, ele aponta, evidentemente, quando os políticos falam a verdade, quando eles são coerentes, quando eles refutam as alegações falseadas de populistas. Agora, o Senado está devendo muito. São anos e anos de erros, de acordões e de imoralidade, inclusive de muita complacência com o próprio Supremo Tribunal Federal. Quantas vezes já falei nesse programa da CPI da Lava Toga que acabou não saindo. E porque muita gente tem rabo preso, como a gente viu acontecer ali em 2019. Em entrevista ao nosso repórter Wilson Lima, aqui de O Antagonista, mas lá de Brasília, o senador Sérgio Moro, da União Brasil do Paraná, afirmou que a PEC da blindagem foi desastrada desde o início. O ex-juiz também falou sobre a emenda protocolada para restringir os efeitos do texto aprovado na Câmara, limitando a proteção apenas em casos de crimes contra a honra ou qualquer imputação fundada exclusivamente em opiniões, palavras e votos do parlamentar, como eu tinha comentado no começo. Vamos assistir. Essa PEC ela foi desastrada desde o início. A gente não pode aceitar jamais que se reforce a proteção de gente que faz coisa errada. Então não podemos inviabilizar, Wilson, a investigação de parlamentares por crimes comuns, corrupção, lavagem de dinheiro, ainda mais no momento hoje que a gente está vendo uma infiltração do crime organizado no domínio econômico e as instituições públicas, parlamentos também não estão imunes a essa possibilidade. Então a PEC vai ser rejeitada por unanimidade, ao que tudo indica. Eu votei contra já essa PEC. O que nós tentamos ali em um momento, apresentamos uma emenda do pessoal da oposição para tentar limitá-la exclusivamente a crimes contra a honra. Era justamente isso que eu queria que o senhor explicasse, né? Essa emenda aqui, dependendo, ela pode ser mal interpretada, mas ela é específica para crimes contra a honra, não é? O pessoal da maldade sempre quer interpretar do jeito errado, mas na verdade o que a gente tem? A Constituição hoje garante inviolabilidade do parlamentar por seu voto, por sua opinião e sua palavra. Está na Constituição, imunidade material.
E esse não é um privilégio, é um instrumento necessário para o exercício da representatividade pelo parlamentar. No entanto, a gente tem hoje umas 40 ações por crimes contra a honra lá no Supremo Tribunal Federal. Algumas, né, de fato, parlamentares talvez tenham cometido algum excesso verbal, outros são críticas veementes às autoridades, por exemplo, o caso lá do Van Hatten, que denominou um delegado da polícia como um abusador de direitos, caso do, por exemplo, o deputado Nicolas, que chamou o Lula de ladrão e num contexto de 3 condenações anuladas por questões formais, esse é um tema apto a ser debatido. Então isso nós queríamos ali ter uma proteção maior, já que não está sendo cumprida, mas jamais para crimes comuns. Marcel Van Hatten chamou o delegado de bandido, né? Chegou a esse patamar. A gente já comentou bastante esse episódio aqui. O Moro também defendeu a mobilização no Congresso para aprovar o fim do foro privilegiado e a retomada da prisão em segunda instância. Vamos assistir. Agora, no fundo, houve a percepção que o debate está contaminado, então é melhor rejeitar essa PEC como um todo, para que ela não sirva de veículo para nada, e a gente retomar esse debate da imunidade material contra crimes de opinião em outro local. Senador, só para encerrar, ficou muito claro no debate da CCJ que há um movimento, pelo menos de alguns parlamentares, de que se avancem outras pautas, como, por exemplo, a questão do foro privilegiado, né, você reduzir o foro privilegiado e o fim das decisões monocráticas. Você acredita que isso pode avançar a partir desse debate que está sendo estabelecido lá na CCJ? Esse é o ponto fundamental, porque não adianta a gente derrotar o retrocesso. O que eu argumentei ali na CCJ, vamos aí com pontos de partida, então, para a gente acabar com o foro privilegiado. Já foi aprovado no Senado, aguarda a votação na Câmara. Isso seria o mais saudável, tanto para o Congresso como para o Supremo Tribunal Federal. 2, retomar a prisão em segunda instância, um instrumento fundamental para a gente ter efetividade em processos contra pessoas poderosas. E 3, autonomia da Polícia Federal. Foi colocado ali pelo senador Eurovisto a questão também da PEC das decisões monocráticas. Também acho que é algo importante. O que a gente não pode fazer é simplesmente ficar na prevenção do retrocesso. Então, se é de verdade esse comprometimento agora do Congresso em relação à pauta anticorrupção, a evitar essa blindagem, vamos adiante, porque também eu não posso acreditar, Wilson, que alguém que defende o Lula com mensalão, com petrolão e agora com esse escândalo do INSS, do roubo dos aposentados e pensionistas, venha lá posar como alguém que defende o combate à corrupção. As coisas não conferem. E lembrando que o foro privilegiado dos parlamentares dá mais poder aos ministros do STF, porque é lá que eles respondem aos processos. O fim da prisão em segunda instância também dá mais poder aos ministros do STF, porque eles querem decidir quando a pessoa vai presa ou não. Que um tribunal de primeira instância, se tiver uma decisão confirmada por um tribunal de segunda instância, possa prender alguém, principalmente da classe política, da classe empresarial, sem o aval do STF, eles acham um absurdo. E acabaram revertendo a jurisprudência quando Lula estava preso, conforme, sim, a conveniência. Gilmar Mendes tinha votado em 2016 a favor da prisão após condenação em segunda instância, quando a Lava Jato ainda não tinha chegado no PSDB e no Poder Judiciário. Depois que chegou, houve uma pressão danada para que o tema fosse novamente pautado no plenário. Em 2019, finalmente foi. O Gilmar virou o voto e acabou desempatando, porque era uma disputa bastante acirrada naquela composição do Supremo. E aí acabou a prisão após condenação em segunda instância. O Lula estava preso por causa disso, foi solto. E depois ainda aliviaram mais a barra dele com outras manobras, inclusive a declaração de incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba e de suspeição do Sérgio Moro. Depois o processo foi para Brasília, o Lula tem mais de 70 anos, aí acabou extinto o processo por prescrição, término do transcurso do prazo para o Estado punir o réu. Denis Xavier, um comentário rápido? Na verdade, me estranha muito um legislador falar nesses termos de buscar defesa contra arbítrio de tribunais, ou tribunal X ou tribunal Y, especialmente que
boa parte desse arbítrio temerário, por exemplo, no caso do STF, deriva da covardia dessa mesma classe política. Então, você não pode ficar invertendo a dinâmica das coisas, precisa atacar na causa do problema. Você não cria defesas extras para grupos políticos, o que você faz é responsabiliza, analisa o modo como o poder judiciário tem trabalhado. E isso, no que diz respeito ao Supremo, é trabalho do próprio Senado, inclusive. Exatamente. Agora, ele está conclamando também, né, os outros parlamentares a fazerem justamente isso, a expansão, né? Quer dizer, não só conter o retrocesso, mas avançar nessa deterioração da blindagem, nessa neutralização da blindagem, nessa neutralização da impunidade geral. Então há outros mecanismos aí a serem ativados, mas que dependem, evidentemente, de uma maioria, depende de gente disposta a enfrentar a pressão contrária dos ministros do STF, e aí a gente sabe, e o Denis tem toda a razão, que muitos senadores têm rabo preso, têm esqueleto no armário e não querem ser alvo de eventuais retaliações dos ministros do STF nesse sistema disfuncional brasileiro. Duda. E o que é muito legal dessa resposta do Sérgio Moro é que ele mostra que tem um monte de ideia boa, né, que poderia estar avançando no Congresso. Então, a volta da prisão em segunda instância, o fim das decisões monocráticas, o fim do fórum privilegiado. Podia falar também, estabelecer mandatos para os ministros do STF, que são pautas que também contam com a aprovação da maioria da população, né? Só que em vez disso, vai lá o Hugo Mota e bota uma tal de PEC da blindagem, né? Quer dizer, que tem hoje, a gente sabe, rejeição de 72% da população, né? Quer dizer, Hugo Mota, por que o Hugo Mota não pega e escuta o que o povo demanda dos seus congressistas, né? Mas não, né? É um cara que toma as decisões ele só baseado nessas reuniões, esses converscotes ali nos bastidores do Congresso.